Você acha que Roma era o paraíso LGBTQIA+? Vamos descobrir nesse vídeo se essa história se sustenta em fatos históricos e explorando as raízes romanas. E mais, será o que Jesus disse sobre sexualidade? Será realmente que ele nunca disse nada sobre isso? Bem, vamos ver se talvez a versão moderna não tenha ao menos distorcido um pouco essa história. Mas a proposta do vídeo é desfazer certos romantismos e mal-entendidos em relação à história antiga com versões modernas. Antes de tudo, curta o vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. É muito comum volta e meia aparecerem matérias, notícias, as quais dizem que era comum e aceita a homossexualidade na antiguidade, principalmente em Roma e na Grécia Antiga. Como Aventuras na História, que diz que nos tempos de Alexandre César e até a Idade Média não existia nome para a homossexualidade porque ninguém achava nada demais. O inesperado romance entre o imperador Hélio Gábalo e seu cocheiro, onde na mesma matéria novamente eles alegam que nos tempos do Império Romano, por exemplo, a homoafetividade era quase um padrão. E ainda essa matéria do Globo da Grécia Antiga, o Não Pergunte, Não Conte, a batalha gay nas Forças Armadas, onde eles afirmam, sem citar fonte alguma, que a história conta que relações homossexuais entre homens do exército existem desde Roma e a Grécia Antiga. Mas será que a história é assim mesmo? Vamos descobrir então nesse vídeo se os italianos daquela época da antiguidade de fato eram todos gays. Afinal, esse é um assunto que nos cabe mais do que a qualquer um, pois os antepassados dos ítalo-brasileiros, mesmo aqueles que não vieram da região do Lácio, a partir de um certo momento tornaram-se também cidadãos romanos. E o Império Romano começou na região central da Itália. Roma estabeleceu domínio sobre os povos vizinhos da península, como os latinos e os sabinos, derrotou os etruscos e subjugou tribos samnitas e outros povos. A Primeira e Segunda Guerra Púnica resultaram na derrota de Cartago, que perdeu suas colônias, incluindo a Sicília. Os vênetos, por exemplo, já habitavam o nordeste da Itália e fizeram um pacto militar com Roma. Mas somente no período das guerras sociais, Roma estendeu a cidadania a todos os aliados, em um esforço para pôr fim às revoltas, porque os outros povos da península não tinham os mesmos direitos dos cidadãos romanos, pois não eram romanos de origem. Logo, a cidadania romana estendeu-se a todos os povos da Itália, garantindo paz e estabilidade. Isto é, quando falam sobre uma Roma gay ou que a homossexualidade era normal entre os romanos, por óbvio, estão falando de toda a Itália e também dos nossos antepassados. Sendo assim, é interessante ver o que diziam todas as vozes ali da Itália nesse tempo da Roma Antiga. Mas antes disso, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Segundo você, essa sexualidade liberada que se diz por aí que existia na antiguidade, será que de fato ela existiu ou é uma versão moderna do passado? Tito Livio era de origem vêneta, senador e historiador, e escreveu o livro da fundação de Roma. No entanto, mesmo assim, Tito, de 59 a.C. a 17 depois de Cristo, vê-se na obrigação de mencionar temas relacionados à moralidade e aos costumes romanos. Ele frequentemente critica a decadência moral que percebe em sua época em comparação aos bons e antigos tempos da República Romana. Tito lamenta que com o tempo os romanos foram se afastando dos bons valores tradicionais, incluindo a castidade e a modéstia que ele via como pilares da grandeza de Roma. Tito também relata a supressão dos cultos bacanais em 186 a.C., acusando esses rituais de promoverem práticas imorais, incluindo orgias e comportamentos sexuais ilícitos, um comportamento encontrado em certas pessoas da elite, segundo ele. E assim como Tito Livio, muitos são descendentes de vênetos aqui no Brasil. Eu aproveito e deixo aqui no link aqui embaixo o meu curso de língua vêneta, língua dos nossos imigrantes, e que ainda é muito falada lá no Vêneto, é a língua da nossa identidade vêneta. Aproveita porque depois os preços vão aumentar, tá aqui embaixo um link. Públio Cornélio Tácito, senador e historiador, 56 a 117 depois de Cristo, também nascido no norte, em Histórias comenta: os costumes romanos punem aqueles que degradam o próprio corpo por luxúria, especialmente os que renunciam à sua virilidade. Em uma crítica direta ao imperador Nero, aquele que matava, que queimava cristãos, Tácito também fala, mas para Nero, nem mesmo uma esposa ou qualquer relação sexual normal era suficiente. Marco Túlio Cícero, de 106 a 43 a.C.,
oriundo do Lácio, região central da Itália, em sua obra Sobre os Deveres afirma: existem certos atos que são naturalmente repugnantes, como o que é feito contra a ordem da natureza. Esses atos devem ser evitados mesmo que nenhuma lei os proíba. Cícero também criticou a homossexualidade de Marco Antônio na sua segunda Filípica. O discurso de Cícero naquele momento foi marcado por acusações políticas e pessoais. E ainda escreveu: o que é mais vergonhoso do que um velho pego em adultério? O que é mais repulsivo do que ser um eunuco? E finalmente, o que é mais indigno do que transformar o espírito viril em algo feminino? Quinto Ênio, dramaturgo e poeta épico de 239 a.C. a 169 a.C., nascido na Puglia, no sul da Itália. Suas obras não sobreviveram completamente, no entanto, algumas de suas passagens foram preservadas por escritores posteriores. Por isso, Cícero cita Ênio como referência para os valores morais. Ênio ensina que um homem deve se comportar com virilidade, virtus, que é o grande bem de todos os cidadãos romanos. Ênio também afirma que a virtude do homem está no respeito à sua pátria, à sua casa, à sua esposa e aos filhos, pois estes são os laços sagrados que nos conectam com o futuro e com o legado dos nossos ancestrais. Tito Márcio Plauto, de 230 a 180 a.C., dramaturgo da Emília-Romanha, um dos maiores, que viveu durante o período republicano de Roma, frequentemente usava arquétipos e exageros para criar humor, incluindo a ridicularização de homens vistos como efeminados. E não esquece de me responder aqui nos comentários, você acha que essa sexualidade liberada que existe hoje como conceito da antiguidade realmente existiu ou é uma versão moderna sobre o passado? E eu já lembro que esses são os últimos meses para você reconhecer a sua cidadania com taxas menores. Depois, provavelmente, essas taxas vão aumentar por lei e vai ficar mais caro ainda. Então, fala lá com a Alma Cidadania, diz que fui eu que indiquei e você vai ter a sua pesquisa de origem gratuita. E apesar de todas as evidências romanas de antes e também depois de Cristo, ainda assim costuma-se a propagar a tese de que a culpa do surgimento da homofobia no Império Romano teria sido do cristianismo, em especial do apóstolo Paulo, por causa das coisas que este escreveu contra comportamentos homoafetivos nas suas cartas. E de fato, Paulo escreveu sobre isso sim, mas como podemos ver, o Império Romano jamais considerou isso normal. Tanto que Roma tinha a Lex Scantinia, um conjunto de leis que surgiu entre 216 a 149 a.C., que visava punir práticas sexuais consideradas ilegais, especialmente aquelas envolvendo os homens adultos em relações passivas com outros homens. A lei é frequentemente associada à moralidade pública e ao controle social sobre os comportamentos sexuais. É verdade que se na versão moderna a homofobia sempre cai nas costas de Paulo e da igreja, a grande maioria acaba isentando Jesus Cristo por acreditar que ele não teria dito nada sobre sexualidade. No entanto, Jesus faz declarações que refletem os princípios gerais sobre casamento, pureza e relacionamentos, frequentemente reafirmando os valores que embasaram Paulo e a própria igreja. Jesus reafirma de maneira clara a visão do casamento como uma união divina entre homem e mulher. Ele cita o Gênesis para destacar a criação e a intenção original de Deus para os relacionamentos, obviamente heterossexuais e monogâmicos, como o plano de Deus para os seres humanos. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto, que Deus uniu, ninguém separe. De tal modo, nem a tese sobre uma Roma gay é verdadeira e muito menos a tese de um Jesus Cristo que, por nunca ter dito nada sobre sexualidade, seria tolerante a isso. E claro, não esquece aqui de me responder, segundo você acha que essa tese da sexualidade liberada na antiguidade realmente existiu ou é simplesmente uma versão moderna olhando para o passado, um passado romântico? E uma coisa que está também intrinsecamente conectada com isso é o fato de hoje lá na Itália e na Europa inteira em geral as pessoas não quererem mais ter filhos. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, então indico que você assista esse vídeo aqui.